A falta de literacia financeira em Portugal tem sido identificada como um dos principais desafios enfrentados pela população, com repercussões significativas em várias áreas, incluindo no setor imobiliário. A falta de compreensão sobre conceitos básicos de finanças pessoais, investimentos e gestão do dinheiro tem contribuído para uma série de problemas no mercado imobiliário do país. Em primeiro lugar, a falta de literacia financeira muitas vezes leva as pessoas a tomar decisões precipitadas ao comprar, vender ou arrendar imóveis. Sem entender completamente os termos de um contrato de empréstimo hipotecário, por exemplo, os compradores podem assumir mais dívida do que aquela que podem realmente pagar, levando a problemas de endividamento e até mesmo execuções hipotecárias. Além disso, a falta de compreensão sobre os diferentes tipos de investimentos imobiliários pode resultar em escolhas inadequadas. Por exemplo, muitos indivíduos podem optar por investir em imóveis sem considerar adequadamente os riscos envolvidos ou avaliar o potencial retorno de investimento. Isso pode levar a perdas financeiras significativas e até mesmo à ruína financeira. O estado da literacia financeira em Portugal tem vindo a melhorar gradualmente, mas ainda enfrenta desafios significativos. De acordo com um estudo recentemente realizado pelo grupo de reflexão Bruegel sobre questões como a inflação e juros, Portugal é o segundo país da União Europeia com pior classificação em termos de literacia financeira junto da sua população, sendo que as percentagens mais elevadas foram verificadas na Finlândia, com 73%, e na Estónia, com 67% da população a ter conhecimentos de literacia financeira. Por sua vez, as percentagens mais baixas foram verificadas em Portugal, na Roménia e na Grécia, com valores a oscilar entre os 36% e os 43%. A literacia financeira relaciona-se com o conhecimento e compreensão, mas também com a capacidade de promover a tomada de decisões financeiras, sendo que os países com maior proporção de pessoas com conhecimentos financeiros tendem a ter uma população com maiores rendimentos e poupanças que consegue cobrir as suas despesas em caso de perda súbita de rendimentos, bem como garantir no futuro uma reforma condigna. Não é o ensino da literacia financeira que faz por si só qualquer diferença, mas sim o aumento de qualificações da população de um país. Apesar da evolução das últimas décadas, Portugal continua a ter um atraso a nível educativo com implicações profundas, quando comparado com muitos outros países da Europa. De acordo com notícias recentemente divulgadas na comunicação social, os portugueses gastaram durante o ano de 2023 mais de 3 mil milhões de euros em jogos sociais gerados pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, tais como a Raspadinha, o Euromilhões, o Totoloto ou o Placar. Este valor representa um aumento de 72 milhões de euros em relação ao ano de 2022. Investir na raspadinha, totoloto e outros jogos de azar é uma escolha comum para muitas pessoas, mas não é de todo uma escolha inteligente. A verdade é que, embora estes jogos possam oferecer a tentadora promessa de enriquecimento rápido, na realidade são mais frequentemente uma fonte de perda financeira. Hoje em dia, com acesso a uma vasta quantidade de informação gratuita através da internet, é preocupante ver como muitas pessoas continuam a optar por investir o seu dinheiro em jogos de sorte e de azar. Na prática, estes jogos representam um imposto que é pago pela população com menos posses e conhecimentos, pois muitas vezes são os indivíduos com menos recursos financeiros que gastam uma parte significativa dos seus rendimentos neste tipo de jogos, na esperança de um golpe de sorte que lhes traga riqueza instantânea. No entanto, o que muitos não percebem é que todo o dinheiro gasto em raspadinhas, euromilhões ou no Totoloto poderia ser muito mais bem aplicado no mercado de capitais ou no mercado imobiliário a longo prazo. Embora investir no mercados financeiros e no setor imobiliário não ofereça a promessa de riqueza instantânea, pode proporcionar um crescimento sustentável e significativo ao longo do tempo, que eventualmente poderia resultar em ganhos muito maiores do que os obtidos através dos jogos de azar. O problema é que muitas pessoas enfrentam barreiras para entrar no mercado imobiliário. Desde a falta de conhecimento sobre como investir até a ausência de capital acumulado necessário para comprar imóveis ou garantir créditos de habitação com boas condições junto dos bancos, as dificuldades são algumas. Além disso, a gestão de risco é uma componente fundamental do investimento e nem todos estão preparados para lidar com a possibilidade de perdas nos seus investimentos, sendo que os comportamentos financeiros do português médio ainda estão enraizados em hábitos antigos, como deixar o dinheiro à ordem ou debaixo do colchão, ou investir em certificados de aforro e depósitos a prazo, mesmo quando não oferecem rendimentos significativos. A falta de literacia financeira também contribui para a perpetuação das desigualdades socioeconómicas no setor imobiliário, sendo que outros aspectos importantes para uma fatia da população é uma falta de conhecimento sobre questões legais e fiscais relacionadas com o mercado imobiliário, tais como os impostos sobre a propriedade e direitos dos senhorios e inquilinos,
que podem resultar em litígios legais. Aqueles que têm acesso à educação financeira adequada podem estar melhor equipados para tomar decisões informadas e aproveitar oportunidades de investimento, enquanto outros podem ficar presos em ciclos de pobreza e falta de uma habitação onde possam viver devido à falta de conhecimentos financeiros. É crucial promover a educação financeira em Portugal, especialmente no que diz respeito ao setor imobiliário. O mercado imobiliário é considerado um bom investimento por várias razões. Historicamente, os imóveis tendem a valorizar-se ao longo do tempo. Embora possam existir flutuações no mercado, especialmente no curto prazo, a tendência de longo prazo geralmente é de aumento do seu valor, o que pode resultar em ganhos significativos para os investidores. Investir em imóveis para arrendamento pode proporcionar uma fonte estável de renda passiva. As rendas pagas pelos inquilinos podem gerar um fluxo constante de dinheiro a entrar todos os meses, que pode ser utilizada para cobrir despesas, reinvestir em mais propriedades ou complementar outras fontes de rendimento. Os imóveis têm sido historicamente considerados um hedge eficaz contra a inflação. Como os preços dos imóveis e dos arrendamentos tendem a aumentar com a inflação, os investidores imobiliários podem ver o seu valor a crescer em linha com o aumento do custo de vida. O investimento em imóveis oferece diversificação ao portfólio de investimentos de uma pessoa. Ter uma variedade de ativos, incluindo imóveis, ajuda a reduzir o risco global do portfólio, uma vez que diferentes classes de ativos têm desempenhos diferentes em diferentes condições de mercado. Comparado com outros tipos de investimento, como as ações, o mercado imobiliário tende a ser menos volátil. Isso pode proporcionar uma sensação de segurança e estabilidade para os investidores, especialmente para aqueles que pretendem proteger o seu património ao longo do tempo. No entanto, é importante salientar que o investimento em imóveis também tem os seus desafios e os seus riscos, incluindo custos de manutenção, riscos de inquilinos que deixem de pagar a renda e se recusem a sair das casas, flutuações do mercado e a necessidade de uma gestão ativa da propriedade. Portanto, é essencial realizar uma pesquisa completa e avaliar cuidadosamente os prós e os contras antes de investir em imóveis. Começar a procurar investir em imobiliário logo muito cedo, por exemplo por volta dos 25 anos, pode ser uma decisão financeira inteligente, mas isso depende muito da situação financeira individual, dos objetivos de longo prazo e do contexto económico. Antes de investir em imobiliário, os jovens devem avaliar a sua situação financeira atual. Isso inclui compreender as suas fontes de receita, despesas, dívidas e capacidade de poupança. Se não houver margem financeira para poupar após atender às despesas básicas e pagar as dívidas existentes, poderá ser prudente aguardar até que haja uma situação mais estável. Uma das opções poderá ser a imigração e a saída de Portugal durante uns anos, de forma a oferir salários mais elevados e poupar o máximo de dinheiro possível. Mesmo em muitos casos, tendo recursos limitados, é essencial que os jovens tenham uma boa compreensão dos fundamentos do investimento imobiliário. Isso inclui entender conceitos como financiamento imobiliário e créditos de habitação, taxa de juro, taxas Euribor, gestão de propriedades, estudo dos terrenos e das áreas com maior potencial de valorização, retorno sobre o investimento e potenciais riscos envolvidos. É importante lembrar que o investimento em imóveis não é isento de riscos e exige um compromisso de longo prazo. Além disso, os jovens devem considerar outros objetivos financeiros, como a criação de um fundo de emergência com pelo menos 6 meses de salário, antes de se comprometerem com investimentos de longo prazo em imóveis. Existem, no entanto, várias mudanças a ocorrer na sociedade a que é importante estar atento, visto que podem impactar o mercado imobiliário em Portugal. O fim do teletrabalho e o retorno a um modelo mais presencial pode começar a ter um impacto significativo nos preços dos imobiliários em Portugal, especialmente nas zonas onde se encontram muitas empresas instaladas, como na zona de Lisboa. Durante a pandemia, muitas empresas adotaram o teletrabalho como uma medida de segurança e eficiência, levando a uma diminuição da procura por espaços de escritório. No entanto, com o levantamento das restrições e o regresso progressivo à normalidade, muitas empresas estão a optar por um modelo híbrido ou totalmente presencial, o que está a impulsionar uma nova procura por espaços de trabalho físicos e escritórios. Essa mudança na dinâmica do mercado imobiliário poderá refletir-se nos preços do arrendamento e de venda de imóveis comerciais, especialmente nas áreas urbanas, onde a procura por escritórios é mais elevada. Além disso, o retorno ao trabalho presencial está a gerar uma maior procura por habitação nas proximidades dos centros urbanos, à medida que os trabalhadores procuram reduzir o tempo e os custos associados às locações diárias. Isso está a contribuir para um aumento adicional nos preços do mercado imobiliário residencial, especialmente em áreas bem servidas por transportes públicos e com acesso conveniente aos locais de trabalho.
O regime de teletrabalho, que ganhou popularidade durante a pandemia, poderá estar agora em vias de extinção em Portugal, levantando questões sobre qual o seu impacto, especialmente em grandes cidades como Lisboa. A transição de um ambiente predominantemente remoto para um modelo mais híbrido, com mais dias nos escritórios, está a gerar preocupações entre muitos trabalhadores que optaram por deslocar as suas vidas e vivem agora fora dos grandes centros urbanos. Muitos profissionais que inicialmente fizeram contratos com empresas com a promessa de um regime totalmente remoto ou parcial estão a ver as suas condições de trabalho mudarem drasticamente. A migração para um modelo mais presencial é particularmente problemática para aqueles que beneficiavam das vantagens do trabalho remoto, com maior flexibilidade e economia de tempo e dinheiro em deslocações. Além disso, o aumento do trânsito nas áreas urbanas poderá agravar os problemas de acessibilidade e qualidade de vida para os trabalhadores, que agora passam mais tempo em deslocações, enfrentando custos adicionais como combustível e manutenção dos veículos. No que respeita à vida dos portugueses, a transição para a vida adulta costumava ser marcada por certos marcos importantes, como a compra da primeira casa. No entanto, para muitos jovens portugueses da atualidade, essa conquista parece cada vez mais distante. Nas décadas passadas, especialmente nos anos 70, 80 e 90, o desenvolvimento de programas de habitação pública e uma explosão na construção de habitação proporcionaram oportunidades para que as pessoas alcançassem a tão desejada independência residencial. No entanto, a oferta de novas casas estagnou desde meados dos anos 2000, enquanto a economia do país passou por mudanças significativas. À medida que a economia se transformou, as gerações mais velhas encontraram na compra de propriedades uma forma clássica de ganhar dinheiro, apostando na valorização e especulação imobiliária. Esta estratégia permitiu-lhes alcançar segurança financeira e estabilidade, algo que muitos jovens de hoje apenas sonham em alcançar. A realidade atual é desafiadora para os jovens em Portugal e em todo o mundo. Com o avanço da tecnologia, a competição no mercado de trabalho tornou-se mais acentuada. Muitos jovens enfrentam assim o dilema de trabalhar mais horas por salários cada vez mais baixos, enquanto os cargos de topo permanecem distantes e inacessíveis. Este não é apenas um problema português, mas sim uma questão global que reflete as mudanças na economia e nas sociedades. A crescente disparidade entre os que têm e os que não têm aprofunda ainda mais as dificuldades enfrentadas pelos jovens. Enquanto alguns conseguem garantir empregos bem remunerados e oportunidades de progressão de carreira no estrangeiro, muitos outros lutam por encontrar um trabalho minimamente estável e salários dignos em Portugal. Diante dessa realidade, a imigração tornou-se uma opção atraente para muitos jovens portugueses, que optam por deixar o seu país em busca de um futuro mais promissor, melhores oportunidades de emprego e melhor qualidade de vida. No entanto, essa decisão tem os seus próprios desafios e sacrifícios. Deixar para trás a família, os amigos e a cultura pode ser uma escolha difícil, mas para muitos jovens é a única maneira de procurar uma vida melhor. De acordo com um inquérito recente realizado pela Associação Académica de Coimbra, 2 em cada 3 estudantes da Universidade de Coimbra colocam a hipótese de emigrar no futuro, tendo sido consideradas válidas para a análise cerca de 1.300 respostas recebidas, sendo que a maioria dos jovens inquiridos apontou as condições salariais e as ofertas de emprego como as principais causas para emigrar. A nova geração enfrenta a perspectiva de uma vida marcada pelo arrendamento permanente sem a garantia de estabilidade e segurança que a propriedade oferece. Com rendimentos muitas vezes insuficientes para fazer face às despesas básicas, os jovens com formação superior vêem-se numa encruzilhada financeira, incapazes de seguir o mesmo caminho dos seus antecessores. De acordo com dados recentes do Instituto Nacional de Estatística, o salário mínimo nacional no ano de 2023 era de 760 euros, enquanto o ordenado médio tinha o valor de 1.040 euros, estando assim cerca de 280 euros acima. No ano 2011, este diferencial era de superior a 320 euros, entre o salário mínimo de então, de 485 euros, e o ganho mensal líquido, médio, de 811 euros. A diferença entre o salário mínimo e o salário médio e mediano tem vindo assim a diminuir com o passar dos anos, havendo cada vez menos diferenciação e incentivos no mercado de trabalho português. Se a situação já está má para trabalhadores com experiência, então para os jovens está ainda pior, dado que a condição de desemprego assume contornos preocupantes para os jovens e, sobretudo, para os que acabam de sair do ensino superior. Muitos jovens entram no mercado de trabalho sem experiência prévia ou habilidades específicas.
Isso pode tornar mais difícil competir por empregos bem remunerados, principalmente durante períodos de recessão económica, em que os jovens são frequentemente os primeiros a ser afetados, dadas as empresas poderem estar menos dispostas a contratar novos funcionários e mais propensas a demitir trabalhadores com menos experiência. Embora a educação seja fundamental para garantir empregos melhores e salários mais altos, nem todas as qualificações são igualmente valorizadas no mercado de trabalho. Os jovens muitas vezes têm mais flexibilidade para se mudar ou aceitar empregos em áreas diferentes. Isso pode torná-los mais suscetíveis a empregos temporários, contratos de curto prazo e trabalhos mal remunerados, especialmente se estiverem dispostos a aceitar oportunidades em locais de trabalho onde o custo de vida é mais baixo. Nos últimos anos, Portugal tem enfrentado uma crise habitacional que afeta diretamente os jovens do país. O preço elevado das habitações tornou-se um obstáculo intransponível para muitos, levando-os a considerar a imigração como uma alternativa fiável. Este fenómeno, que não é novo, tem-se vindo a agravar nos últimos anos, levando a uma verdadeira fuga de talentos e de cérebros. O elevado custo das habitações tem sido apontado como o principal motivo para os jovens portugueses não conseguirem sair da casa dos pais e iniciar a sua independência. Esta situação tem impactos profundos não só a nível individual, mas também a nível coletivo, prejudicando o desenvolvimento e a emancipação de toda uma geração. Atualmente, Portugal enfrenta uma das taxas de imigração mais elevadas da Europa, com mais de 850 mil jovens a optarem por deixar o país em busca de melhores oportunidades. Esta tendência é especialmente preocupante quando se considera que 34% dos jovens formados já saíram de Portugal, representando uma perda significativa de capital humano para o país. Para tentar estancar esta fuga de talentos, é fundamental que sejam criadas condições atrativas para os jovens permanecerem em Portugal. Uma das medidas essenciais passa pelo aumento dos salários, de forma a tornar o país mais competitivo em relação a outros países da União Europeia. Além disso, é necessário reduzir a carga fiscal sobre os trabalhadores, de modo a aumentar o seu poder de compra e melhorar a sua qualidade de vida. No entanto, o problema da habitação vai para além das questões salariais e fiscais. É essencial que o Estado invista na expansão do parque habitacional público, garantindo que existem habitações acessíveis para os jovens e para as famílias com mais baixos rendimentos. Esta é uma medida urgente e prioritária que deve ser encarada como uma questão de interesse nacional. É por isso importante que sejam criadas soluções eficazes e duradouras para resolver a crise da habitação que se vive em Portugal. Não é possível continuar a adiar esta questão sob pena de comprometer o futuro do país e das próximas gerações. Para muitos jovens portugueses, o sonho de ter uma casa própria tornou-se inalcançável nos moldes atuais da sociedade. O elevado preço das habitações e as dificuldades em aceder ao mercado imobiliário levaram muitos a desistir deste objetivo e investir o seu dinheiro noutras áreas da sua vida, como no lazer e nas viagens. No entanto, será esta uma escolha sensata? O fenómeno da desistência de compra de casa em prol de outras experiências, como as viagens, tem sido cada vez mais evidente. Com a disseminação das redes sociais e a facilidade de acesso a destinos turísticos, muitos jovens optam por investir o seu dinheiro em experiências que consideram mais enriquecedoras do que a posse de um imóvel. Viajar, especialmente dentro da Europa, tornou-se uma opção acessível para muitos jovens, com voos baratos, alojamento em hostels e atividades a preços reduzidos. Esta mentalidade de explorar o mundo e acumular experiências tem ganho terreno, sobretudo entre os mais jovens que valorizam mais as vivências do que a pose material. No entanto, esta tendência levanta algumas questões importantes. Será que gastar muito dinheiro e investir em experiências pessoais é mais vantajoso do que investir em imobiliário? Enquanto as experiências pessoais proporcionam experiências enriquecedoras e momentos inesquecíveis, o investimento imobiliário pode garantir estabilidade financeira a longo prazo e proporcionar um património sólido para o futuro. Em última análise, tanto as viagens como o investimento imobiliário podem ser formas válidas de utilizar o dinheiro. No entanto, é importante que os jovens estejam conscientes das consequências das suas escolhas e que ponderem cuidadosamente as suas prioridades financeiras a longo prazo. A literacia financeira desempenha assim um papel fundamental na dinâmica do mercado imobiliário português, influenciando tanto os indivíduos quanto o setor como um todo. Em Portugal, como em muitos outros lugares, a compra e venda de imóveis é uma das decisões financeiras mais significativas que uma pessoa pode fazer ao longo da sua vida. Portanto, compreender os princípios básicos da literacia financeira é essencial para tomar decisões informadas e bem-sucedidas no mercado imobiliário.
Um dos principais aspectos em que a literacia financeira impacta o mercado imobiliário é na capacidade das pessoas em avaliar corretamente as suas opções de financiamento. A compreensão de diferentes tipos de empréstimos hipotecários, taxas de juros, prazos e condições é crucial para garantir que os compradores façam escolhas financeiras sensatas ao adquirir uma propriedade. Sem essa compreensão, os compradores dos imóveis podem acabar por assumir dívidas excessivas e comprometerem-se com condições desfavoráveis de financiamento, o que pode levar a dificuldades financeiras no futuro. Além disso, a literacia financeira também desempenha um papel importante na gestão do património imobiliário. Os proprietários de imóveis precisam de entender como otimizar o valor dos seus investimentos, seja através de melhorias nas suas propriedades ou vendas das casas nos momentos certos. Sem um entendimento sólido dos princípios financeiros subjacentes, os proprietários podem perder oportunidades de maximizar o seu retorno do investimento imobiliário. No que respeita aos jovens, é importante reconhecer que nem todos têm acesso igual à educação financeira e às oportunidades que surgem no mercado imobiliário. Disparidades socioeconómicas entre os jovens que imigram e conseguem ganhar salários mais elevados e poupar mais dinheiro, e aqueles que continuam a viver em casa dos pais em Portugal ou vivem em casas partilhadas, podem limitar o acesso dos jovens aos recursos e informações que lhes permitam tomar decisões informadas sobre questões financeiras e imobiliárias. Quando os compradores e vendedores estão bem informados e capacitados para tomar decisões financeiras prudentes, isso reduz o risco de bolhas imobiliárias e crises financeiras. Além disso, promove um mercado mais transparente e eficiente, onde as transações ocorrem de maneira justa e equitativa para todas as partes envolvidas.